Boa noite, gente. Uma alegria estar aqui. Quero saudar todos os amigos e amigas presentes, companheiros dos sindicatos, dos movimentos sociais, cidadãos e cidadãs da cidade de Suzano, das cidades vizinhas, cidades próximas dessa grande região metropolitana de São Paulo. Quero saudar o Luiz, Cláudio, parabéns também por você ser um dos organizadores, saudar nossos músicos. Aliás, eu vou pedir para os músicos para confirmar a ficha técnica das músicas, que nós estamos aqui, eu e o Marcelo, fazendo um pouco, tendo uma divergência dos compositores. A primeira música é de quem foi? É Lupicínio? Não. Ou é do Noel Rosa? Eu acho que é... Ele acha? Eu acho que eu não sei. Lupicínio? Não é Lupicínio. Não é tenho Lupicínio. certeza. A segunda é do Cartola. E a terceira é do Bittencourt, né? Que você fez do Bando. A primeira nós tivemos dúvida se era... Mas quais foram as opções aí que a gente já marca? Lamartine, Lupicínio e Noel Rosa. Nenhum dos três. Porque o Noel Rosa fez 100 anos, né? No nascimento dele no ano passado, a gente imaginou que pudesse ser. Mas enfim, sou um compositor brasileiro, quero homenagear nossos músicos, obrigado aí pelo momento de cultura. Prefeito Marcelo Canto, alegria estar aqui, saudar você, a sua equipe. Os familiares do Juarez Braga, que você relatou, Luiz, a esposa, é a Maria de Lourdes. Que dela, Maria de Lourdes? Oh, Maria de Lourdes, prazer, eu na sua pessoa quero saudar todos os demais familiares, os filhos, netos. Saudar o Carlão, presidente do PT de Ribeirão Pires, o Ramon Velasquez, ex-prefeito do Rio Grande da Serra, companheirão nosso que está aí, o Jacinto, meu coordenador de mandato e de equipe, de assessoria. Saudar, como chama o presidente do sindicato da construção civil? Eu fui apresentado para ele. Josimar, conhecido como Sucata, é isso? Ao Sucata, o Josimar. Josimar, um abraço, prazer. Eu me sinto um pouco dentro da minha casa também. Eu sou engenheiro civil. Normalmente eu tenho engenheiro civil que gosta de fazer aliança com os peão, com os trabalhadores, né? O engenheiro que às vezes causa problema para a peãozada. Eu acho que a gente tem que fazer aliança, trabalhar junto. Foi assim que a gente aprendeu, mesmo eu na iniciativa privada, mas sobretudo no setor público. Eu fui 6 anos secretário de obras lá em Diadema, 3 vezes prefeito, e sei da importância da construção civil cada vez associada a esses conceitos, né? Trabalho decente. O Josimar sabe disso. Na construção civil, lamentavelmente, ela era e ainda é um espaço, mas era pela ação de vocês, do Sindicato da Construção Civil, o Sindicato Combativo como o de vocês, nós já estamos deixando de transformar o ambiente da construção civil num ambiente de quase escravidão, exatamente como estava mostrando ali aquele trabalhador com as correntes nos pés, né? E vocês, eu participei, quando eu estava me formando engenheiro, eu participei como estagiário de uma grande obra, de uma hidrelétrica, e a divisão do trabalho, ela se identificava, né, de uma forma bastante assim, preconceituosa, autoritária, e impondo uma divisão como se fosse uma divisão nem de classe, mas de castas, né, de pessoas que não podiam conversar com a outra, e tinha um coordenador de trabalho que se chamava feitor. Feitor é um nome que vem lá da época da escravidão, que açoitava e impunha o terrorismo, enfim, né, junto a um dos momentos, uma situação social mais vergonhosa que o Brasil já viveu, que foi o período da escravidão e da ruptura e da exclusão de liberdade de milhões de brasileiros que viveram no século XIX. Então, é muito importante um sindicato caminhar nessa direção do trabalho decente, do trabalho que garanta qualidade, segurança. Os trabalhadores da construção civil trabalharam em grandes obras e sofreram muitos acidentes, muitos morreram, e a ação civilizatória, né, de trazer o trabalho decente
para esse ambiente de trabalho, porque nós não queremos qualquer trabalho, né? Os trabalhadores e a sociedade brasileira precisa de postos de trabalho que tragam decência e capacidade. Então eu fico muito feliz de a gente estar aqui numa casa que quer realmente construir, através do seu depoimento, da sua ação política, da sua organização, que a sociedade brasileira possa oferecer cada vez mais ambientes dignos, adequados de trabalho para os seus cidadãos e cidadãs. E eu falando disso, eu estou falando do Juarez, né? Acho que lembrando um pouquinho de referências e de palavras, de poesia, de como é que a gente poderia expressar melhor um depoimento, através de um depoimento, a vida e os ensinamentos, a postura, a referência que o Juarez Braga tem para nós. A gente só lembra de uma poesia do Brecht, né? Que a gente, como estudante, como militante político, a gente sempre ouvia, e eu quero repetir para vocês, porque eu acho que é muito forte, e eu acho que está totalmente associada à vida do Juarez Braga. Que ele dizia assim, que você tem uma pessoa que luta pelo bem comum durante um dia, essa pessoa é boa. Você tem pessoas que lutam durante um ano, essa pessoa é melhor ainda. Tem pessoas que lutam durante 10 anos, essa pessoa é excelente, né? Mas você tem aqueles que lutam a vida inteira, né? Desde o começo até o fim da vida. Esse, na opinião do poeta Brecht, são os imprescindíveis, né? São aqueles que dão o seu depoimento de vida, o depoimento de ação, de postura, até o fim da vida. E foi isso que fez o Juarez, e eu fico aqui muito feliz de poder fazer essa homenagem a ele, e dizer, Luiz Cláudio, que pessoas como ele, que são os imprescindíveis, como o Antônio Cândido, que você citou aqui, também um professor intelectual que passou a vida inteira defendendo esses valores, né, do socialismo, da construção de sociedade justa, com liberdade, com qualidade de vida para todos, né, que sirva de referência para uma coisa que nós estamos precisando no Brasil hoje, né? É um combustível, isso que vocês estão fazendo aqui, né? É um combustível limpo, né? Como se fosse uma energia solar, uma energia eólica, né? Do vento, para a gente poder convidar as novas gerações, a juventude, né? E logicamente não excluir os velhos como nós, né? Pelo contrário, nós queremos continuar, mas nós não podemos continuar sozinhos. Essa ação política militante de trazer novas gerações, os jovens, para que possam fazer da política um instrumento de transformação em favor da maioria do povo brasileiro, né? De transformação local, transformação no seu ambiente de trabalho, como eu citei aqui na questão do Josimar, no caso do Sindicato da Construção Civil, no caso de organizações não governamentais, que tratam, por exemplo, com pessoas com necessidades especiais, pessoas que se dedicam para melhorar a vida das pessoas, pessoas que trabalham na área da educação, da saúde, né? Mas que, através de um partido político, né? Eu acho que a participação política não se resume só na atividade do partido político. Eu não quero falar muito, eu vou passar rapidamente por uma questão que foi colocada pelo Luiz e pela organização dessa nossa noite, para falar um pouquinho de conjuntura. Eu vou passar rapidamente uma questão do governo da presidenta Dilma. Vocês sabem, eu sou deputado federal da base de governo da presidenta Dilma e da sua equipe, e participei da campanha, eu fui o coordenador financeiro da campanha, e vou falar um pouco sobre os desafios do governo, vou falar um pouquinho sobre a reforma política, que é um outro debate que está colocado. Acho que nós podemos... O relatório vai ficar pronto, o relatório preliminar da Câmara fica pronto no final de junho. Nós podemos aprofundar esse debate, talvez no segundo semestre, marcar uma outra atividade aqui em Suzano, mas eu vou passar rapidamente por isso, e vou passar depois a palavra para os outros companheiros da mesa, principalmente o prefeito Marcelo Cândido, e a gente dá uma oportunidade para ter perguntas, debates e indicação daquilo que vocês poderiam, né, colocar como um principal, ou os principais assuntos, para não haver aqui um monólogo, eu procurando falar, enfim, da melhor intenção possível. Mas se eu for listar aqui todos os assuntos que estão hoje
colocados como desafio para a conjuntura e para a Câmara Federal, nós podíamos nos alongar, então eu quero fazer um pouco esse acordo com vocês. Vou falar um pouco dessas duas questões e nós, através das perguntas, responder mais especificamente a questões que vocês levantem e diz respeito ao interesse de cada um aqui. Bom, eu tive aqui, né, quero, antes disso, de falar dessas duas questões, também aproveitar, é um momento que eu estou falando com mais cidadãos e cidadãs, principalmente Suzano, né, agradecer o apoio e a votação que eu tive aqui na cidade, colocar o meu mandato a serviço também da organização política, do debate, da estruturação, mas também de questões concretas, mais visivelmente que as pessoas percebam, de trazer benefícios, melhorias para a cidade. O Marcelo já esteve lá no meu gabinete, é um espaço também que eu coloco à disposição da cidade, vocês podem contar com esse espaço lá de articulação e de busca de apoio político para a cidade. Nós estamos buscando mais recursos para a área da educação, da saúde, tem um projeto de pavimentação que o prefeito está levando, nós estamos acompanhando e procurando também trazer e ter esse acompanhamento para que a cidade de Suzano, que logicamente atendendo e melhorando, vai ser uma boa referência aqui para a região. O mandato, portanto, meu tem esse compromisso e quero deixar aqui reafirmado para vocês. E mais uma vez, dona Lourdes, dizer da minha alegria, né, de estar aqui falando do Juarez como um cidadão especial do ponto de vista de ser um brasileiro que, pelo seu depoimento de vida, deixa para nós essa marca, esse exemplo, para que todos nós não percamos a esperança, o ânimo, a disposição que ele mostrou em vida de sempre buscar essa participação para que a sociedade brasileira e o Brasil possa ser um país cada vez melhor. Eu fico muito feliz do Juarez ter participado da minha campanha, é um motivo a mais de eu estar aqui. Ele é uma pessoa generosa, a gente não se conhecia pessoalmente, nos conhecemos assim, pessoalmente naquele momento que eu tive aqui 2 vezes na campanha. Ele, de forma, como eu disse, muito generosa, que muito me honra, participou da campanha. Os companheiros aqui relatam situações de ele fazer panfletagem, de levar a proposta, evidentemente da Dilma, dos demais candidatos, mas levando também a minha proposta e plataforma de candidatura. Portanto, é um motivo a mais que eu quero aqui expressar a minha alegria de estar participando dessa homenagem a ele, né? Que ele possa representar isso que o Luiz falou, isso um pouco que eu expressei para vocês, que pela capacidade que ele teve de ser um grande militante em favor de uma sociedade mais justa, possa nos inspirar. Então, voltando lá aquelas 2 questões que eu pontuei para vocês. A presidenta Dilma, bom, vocês viram, nós vivemos agora 2 semanas de soluço, tá? Eu acho que a solução que ela encontrou e que a equipe encontrou, né, foi uma solução de realmente superar essa disputa que principalmente a mídia colocou. Eu só queria fazer uma reflexão com vocês aqui, frisando 2 aspectos. Primeiro, uma questão da mídia e segundo, uma questão também do nosso companheiro ex-ministro Palocci. Com relação à mídia, Ramon, é bom a gente pensar o seguinte: olha o tratamento diferenciado e absolutamente assim, injusto, né, e com 2 pesos e 2 medidas que teve os grandes órgãos de comunicação. Na campanha, vocês se lembram que tinha lá uma hipótese, uma ideia que um jornal levantou de que a campanha da Dilma estava criando um dossiê contra o candidato José Serra. E aí se fez um escândalo. Não, criou um dossiê, tem dossiê, não tem dossiê, é um absurdo fazer um dossiê contra uma pessoa, uma agressão ao cidadão. E fizeram o dossiê contra o Palocci. Bom, segundo ponto, lá atrás, o dossiê levou à quebra do sigilo da filha do Serra. Aí as pessoas não foram questionar se ela tinha depositado dinheiro no exterior, um valor num lugar, um valor no outro. Ela não foi transformada em ré, né, em objeto de acusação. Ela foi transformada em vítima. Falou, olha, uma pessoa que teve
o seu sigilo quebrado, é um absurdo, porque nenhum brasileiro pode ter o seu sigilo aberto, é um absurdo, é o pessoal do PT que fez isso, o governo, Receita Federal, e o governo foi atrás para saber o que houve. De fato houve um crime, um jornalista comprou um fiscal aí, uma das receitas, né, uma relação incestuosa, de desonestidade, e conseguiu quebrar o sigilo, e portanto o governo do presidente Lula colocou a investigação e conseguiu descobrir de onde partiu a quebra do sigilo. Agora foi justamente o contrário. Ninguém quis. O Palocci foi vítima, né, de uma agressão, de uma quebra de sigilo da sua empresa, e ninguém questionou de que ele foi vítima dessa quebra de sigilo. Ele foi transformado, né, num réu. Olha, como é que pode um cara desse, que é ligado ao governo, ministro, ter uma arrecadação de um valor enorme como esse, e portanto tem que explicar no conteúdo da quebra do sigilo. Veja, eu até estou levantando lá no Congresso, né, os projetos que já existem. Eu tenho uma opinião a respeito disso. Eu acho que todo agente público que vive com dinheiro público, integral ou parcialmente, que receba salário público, deveria ter o seu sigilo aberto, fiscal e bancário, né? Aliás, um dia, o nosso país caminhando para ser um país com mais dose e conteúdo civilizatório, com mais transparência, um país mais politizado, eu tenho certeza que vai caminhar para uma situação como essa, porque fiscais, promotores, juízes, prefeitos, deputados, vereadores, né, pessoas que são agentes políticos, públicos, que detêm a capacidade de decidir o futuro dos outros, né? Através, um juiz tem a capacidade de colocar uma pessoa na cadeia ou não. Vocês viram aí, recentemente teve um poderoso que era para ser preso e não foi. Juiz que tem a capacidade de dizer se você está errado ou se você está certo. Um prefeito que decide sobre o orçamento de não sei quantos milhões da cidade, como eu fui, como é o Marcelo, né? Vive com, né, parcial ou integralmente. Você tem atividades que tem, às vezes, um agente público que também tem um outro emprego, tem outra atividade que a lei permita, mas se ele vive com recurso público, ele tem que ter o seu sigilo aberto. Tem leis lá, eu levantei inclusive alguns companheiros nossos, João Fassarella, que foi um deputado federal do PT de Minas Gerais, tinha uma proposta dessa. Eu estou levantando e quero reapresentar esse projeto, porque nós temos que... A chance dele passar eu acho que é muito pequena. Eu vou apresentar mesmo assim, porque eu quero estabelecer esse debate, propor, chamar a sociedade brasileira para participar dessa questão, né? Porque ou o sigilo de todo mundo pode ser aberto, ou não pode ser só para alguns. Porque quando é ligado ao PSDB, não pode, vira vítima. Agora, se é ligado ao PT, pode quebrar o sigilo e ninguém faz nada, né? Então, essa é a primeira questão que eu queria colocar para vocês. A segunda é com relação ao nosso companheiro Palocci, né? Eu acho que alguns de vocês já acompanharam esse debate. Ele, faço inclusive aqui, né, expresso a minha solidariedade a ele pelo que ele sofreu. Agora, o Palocci, ele desenvolveu, ao longo dos períodos de 4 anos em que ele ficou fora do governo, uma atividade muito mais forte, muito mais voltada para a ação do setor privado, Ramon, do que como um deputado que teve lá, cumpriu seu papel, fez direitinho lá o que deveria fazer, mas deu uma importância muito maior para a questão da atividade no setor privado, né? Isso mostra uma coisa que o Luiz também falou aqui e eu expressei, né? Eu acho que ele ganhou uma dimensão de ter uma prática muito mais voltada agora de ser um empresário, de ser uma pessoa que buscava outros valores do que alguns companheiros nossos que preferem, né, ter uma atividade muito mais próxima da origem social de que veio cada um de nós. Então eu não estou aqui fazendo nenhum juízo de valor, condenando. Quando eu falei, né, que o Juarez faz parte daquele grupo de pessoas que são os imprescindíveis, que lutam até o fim da vida, nós não estamos desprezando aqueles
que talvez atuam na política durante 10 anos, depois atuam 15 anos e 20 anos, e depois preferem ir para um setor privado e para outro campo de vida. Né? Eu acho que nós podemos fazer um convite para que as pessoas fiquem durante muito mais tempo, né, atuando com esses valores. Então, por isso que acho que a decisão da presidenta foi correta. Eu acho que o simbólico que o ministro Palocci passava para cada um de nós era um simbólico de que nós do PT lutamos para ser o contrário, né, para que as pessoas que estão ligadas e atuando no setor público possam ter uma atuação em favor da maioria, em favor dos companheiros, e tendo uma qualidade de vida e uma condição de vida pessoal que esteja muito mais associada com o meio social que nós representamos e do que com outros setores da sociedade que tem outros partidos que o representam. Né? Então, eu quero dizer a vocês que os deputados do PT ficaram um pouco com essa sensação, não sei se um pouco decepcionados, um pouco falando assim, eu acho que ele não pode, por isso que acho que a presidenta teve essa postura, de tornar incompatível, a condução dele num governo que vai lutar para reduzir a pobreza no Brasil, para fazer atuação em favor do público, e acho que essa questão de ter uma pessoa que não tivesse nenhum tipo de situação que levasse a esse questionamento fosse colocada. Então, essa é a questão com relação às 2 semanas que nós vivemos. E agora nós estamos superando isso para voltar para a pauta que nos interessa, que é a pauta de continuidade do governo. Porque eu estava falando para o companheiro, os deputados do PT, quando eram 40 deputados, a gente conseguia parar o Congresso. Hoje a oposição tem um pouquinho mais de 40, mas tem bem menos do que os 200 e pouco que tinha na época do companheiro Lula. 120 deputados, né? Eles fizeram uma luta com esse objetivo, né, de derrubar o ministro Palocci, e, portanto, nesses 2, 3 semanas o Congresso praticamente ficou parado. O que está colocado lá para nós? A questão do governo da presidenta Dilma. A questão desse projeto de combate à pobreza extrema, um projeto muito importante, vai ter como aliados os prefeitos e os agentes das sociedades, os sindicatos, uma coisa muito importante, do Estado não ficar mais esperando as pessoas que têm uma situação de miséria, de pobreza e buscá-lo. O Estado vai ter uma busca ativa, vai atrás das pessoas que precisam desse suporte, desse apoio, de políticas públicas para superar uma condição de pobreza, de necessidade de inclusão social. A questão mais ampla, quer dizer, nós temos a questão da educação. Hoje está se discutindo o Plano Nacional de Educação. É outro assunto que nós vamos trazer para cá. O Plano Nacional de Educação, gente, nós estamos vivendo um momento especial, crítico no Brasil, né? Que eu acho que nós não podemos perder esse momento. O Brasil hoje tem uma situação que os economistas chamam de bônus demográfico. Nós temos um perfil da nossa população jovem, de crianças de meia idade, que estão aptos para o trabalho e que precisam associar essa questão de uma idade mais favorável para produzir, para gerar riqueza para o país, riqueza material e riqueza cultural, que não é tão palpável como a matéria, né? A questão do conhecimento, do saber, da postura cultural. Nós estamos num momento essencial de investir mais na formação das nossas gerações. Nós temos 20 a 30 anos para que esse bônus demográfico, se não for bem utilizado e bem assimilado pela nossa sociedade, nós podemos perder um momento histórico que nunca mais nós vamos ter, né? Que é as gerações daqui 30, 40 anos, quando o Brasil tiver uma situação onde a população que já ficou mais envelhecida, se nós não ganharmos produtividade, nós vamos ter um país que vai ter sérios problemas de manutenção do seu futuro e da Previdência. Então, o Plano Nacional de Educação é decisivo, e eu queria, portanto, chamar para vocês para a gente aprofundar isso. A reforma política está colocada, é o seguinte, tem 4 pontos que o PT fechou como uma questão essencial para o aperfeiçoamento do sistema político, e eu encerro, que o meu tempo aqui já está para a gente cumprir o que nós prometemos. Tem que falar menos e ouvir as pessoas perguntar. Né? Algum tipo de votação em lista fechada. Isso é uma coisa polêmica,
nova para o Brasil, mas eu pessoalmente, nós da bancada do PT, praticamente a maioria da bancada do PT, né, somos favoráveis que a gente experimente essa nova forma de votar. O voto em lista significa a possibilidade de nós termos o segundo ponto, que é o financiamento público de campanha. Gente. Eu acho que o nosso sistema de financiamento, aliás, esse é um tema, se houver interesse no debate eu posso aprofundar, eu fui tesoureiro de 2 campanhas, do Lula em 2006 e da Dilma em 2010. O nosso sistema de financiamento de campanhas é inaceitável. Um candidato que recebe na sua conta doação de uma empresa leva a distorções enormes na prática e no desempenho da sua função pública, na sua representação no Congresso. Ele passa a ser muito mais suscetível da interferência do poder econômico de quem o elegeu, e as campanhas estão ficando cada vez mais caras. Eu, quando fui eleito deputado estadual em 98, a minha campanha custou R$200 mil, essa última campanha custou R$2.600.000, 13 vezes mais do que foi há 10 anos atrás. Então é um custo absurdo, elevado. Do ponto de vista pessoal, nenhum de nós aqui teria condições de sustentar uma campanha dessa. Então você tem que depender de doações de grandes empresas. Então é necessário ter um financiamento público, a sociedade vai ganhar. Então é um tema que deve sair no relatório do nosso companheiro Henrique Fontana, que é um companheiro da nossa bancada, que é o relator da reforma política, uma comissão especial de reforma política. Terceiro ponto, a questão da fidelidade partidária, que é uma questão que já existe hoje, nós temos que confirmar e consolidar. Então, o voto em lista, seja ali 100% de voto em lista ou 50%. O que nós estamos sentindo é que para a gente poder conquistar um avanço nessa área, nós estamos sentindo que é necessário fazer o seguinte, fazer com que o cidadão que vai votar, ele vote em 2 situações. Ele vote numa lista ligada a um partido e indique um nome, se ele perceber ou entender que tem um nome de um candidato dele que devia estar em 2º, 3º ou 1º lugar na lista e está lá em 15º, 22º ou 30º lugar da lista. Então ele vai fazer um destaque, ele vai fazer, não, eu voto na lista do PT, mas o candidato X, que está em 15º lugar, eu quero que ele venha para 1º lugar. Então ele faz um destaque na lista para mostrar que ele gostaria que aquele candidato que está mais embaixo subisse. Então, metade das cadeiras seria pela lista pré-ordenada e a outra metade pelas indicações que o cidadão vai fazer no momento de votar. Então lista pré-ordenada, financiamento público, fidelidade partidária e o quarto ponto que o PT vai colocar na sua proposta de incentivo e modificação das leis eleitorais. Incentivar a participação popular, seja através reduzindo o número de assinaturas para os projetos de iniciativa popular, tendo momentos para ouvir a população em plebiscito e referendos, por exemplo, a questão da união civil de pessoas do mesmo sexo, a questão com relação à droga, com relação ao aborto, com relação a temas que são importantes, são temas polêmicos, são temas que revelam, às vezes, situação de vamos dizer, um comportamento cultural que a população e que os costumes da sociedade brasileira pode indicar para ir para uma direção ou para outra, não é? Que eu vou dar um exemplo aqui, com relação ao divórcio, não é? Os nossos pais, quem tem os pais vivos, se você perguntar 40 anos atrás, se falava em divórcio, era uma coisa que era proibida, falando, não, é inaceitável. E o divórcio passou a ser uma lei há 30 e poucos anos atrás, e passou a ser uma forma que, inclusive, as pessoas hoje na sociedade brasileira convivem, tem pessoas que vivem com um companheiro, não conseguem ter uma vida que, enfim, que seja de comum acordo entre os dois, né? Há o divórcio, um casa de novo, outro casa com outro, outro casa com outro, enfim, e a vida continua. Então isso passou a ser uma atitude cultural na sociedade. Então, portanto, temas como esse, eu me sinto, os deputados, nós sentimos às vezes, o que o povo pensa a respeito? Que eu estou aqui representando, eu não vou simplesmente levar a minha opinião. Então é bom a gente ter, portanto, mais instrumentos de consulta popular para que o parlamento seja permeável, aberto e seja de fato um espaço que represente a vontade da maioria do povo brasileiro. Por isso, por enquanto é só. Obrigado.